A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, aprovou uma lei que vai multar as pessoas que forem pegas usando drogas na cidade. Quem for flagrado fazendo uso pessoal de entorpecentes deve pagar uma multa que pode chegar a R$ 823. O valor inicial dessa multa é de R$ 412 para aqueles flagrados com drogas em qualquer local público, como ruas e praias. O valor dobra se o lugar for próximo ou no interior de unidades de ensino, de saúde ou de cultura. Já o guarda municipal que fizer o flagrante poderá receber uma gratificação mensal do mesmo valor. Um salve para quem nos escuta, está começando mais um Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A PBPD é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. Ela é uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou a Kia Mesquita e nesse episódio vamos bater um papo sobre a verdadeira avalanche de projetos de lei sendo protocolados país afora, com alguns até já aprovados, que estabelecem multas para usuários que forem flagrados consumindo drogas em locais públicos. Apesar de iniciativas como essa já circularem por algumas casas legislativas há alguns anos, foi a aprovação no início desse ano de um projeto de lei em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que estipula multa aos usuários e bonificação para guardas municipais que se empenharem na fiscalização, que gerou uma grande repercussão midiática e serviu de péssimo exemplo aí para que dezenas de vereadores e deputados estaduais conservadores fizessem o mesmo de norte a sul do Brasil. Mesmo flagrantemente inconstitucional, a lei aprovada em Camboriú permite à Guarda Municipal abordar e aplicar uma multa no valor de R$ 412 a quem, em áreas públicas, utilizar, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, entorpecentes sem autorização. São consideradas áreas públicas as avenidas, rodovias, ciclovias, pontes, viadutos, praças, parques, praias, pátios, estacionamentos, campos de futebol, ginásios esportivos e até mesmo hall de prédios comerciais não cercados com acesso à rua. A multa pode dobrar de valor em casos de flagrantes próximos às escolas, hospitais e entidades estudantis. Outras cidades catarinenses, como Itapema e Porto Belo, também já conseguiram aprovar a medida em suas câmaras municipais. Parlamentares conservadores de partidos de direita e extrema-direita, como o PL, o PP, o PSD, o Patriota, o Podemos, o PSDB e o Republicanos, dominam as iniciativas. Além dessas e outras cidades catarinenses, a replicação do projeto já foi protocolada nos legislativos de municípios de São Paulo, Paraná, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Minas Gerais e Pernambuco. Assembleias legislativas também já estão discutindo a medida em âmbito estadual, como Santa Catarina, Paraná, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Goiás e Distrito Federal. A ofensiva orquestrada acompanha o grande esforço político do espectro conservador de bater de frente e impedir de qualquer maneira a iminente descriminalização do porte e posse da maconha pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento na corte depende de apenas mais um voto a favor, entre 5 que faltam para estabelecer maioria pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Além disso, 2024 é ano de eleições municipais e a gente sabe que a bandeira antidrogas é um elemento central da política de pânico moral da extrema-direita, para garantir voto de uma parcela significativa do eleitorado. Para contextualizar, ampliar e olhar para toda essa causada aí de multas para os usuários, eu recebo para trocar ideia comigo hoje a Carla Aires, que é cientista social, política, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente também é vereadora de Florianópolis, capital de Santa Catarina, e é autora de projetos de lei sobre incentivo a pesquisas e distribuição de medicamentos à base de cannabis no SUS. Também cola para trocar ideia aqui comigo o Eric Torquato, que é advogado criminalista com expertise na defesa de usuários, cultivadores, pacientes e associações de pacientes medicinais de maconha. O Eric é ativista, antiproibicionista e integrante da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a Rede Reforma.
Oi, Carla. Oi, Eric. Sejam muito bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer receber vocês aqui e vamos começar a chavar essa ideia aí. Olá, galera. Bom estar aqui novamente, Kia, tá junto com o Eric. Salve, que tenhamos aí uma boa conversa para descriminalizar nossas mentes, inclusive. Bom dia, Cannabis Monitor. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom estar com vocês nessa manhã. Como de costume aqui no Maconhômetro, a gente sempre começa pedindo para que vocês compartilhem como que vocês se introduziram na pauta, né? Então isso acaba trazendo um pouco da trajetória de vocês no campo da política sobre drogas, né? E como chegaram até ser esses profissionais. Como vocês dois já são dois convidados aqui que já passaram por aqui, eu não vou deixar vocês deixarem de falar, né, sobre isso, mas eu queria aí que vocês focassem, se possível, no que mantém vocês hoje na política de drogas, né? A diferença aí entre como começou e como tá aqui até hoje. Bom, na verdade, eu já tinha falado em outros momentos assim que passei por aqui. Eu não sou nem usuária nem paciente, né, de maconha, mas eu acho que a minha vida pública e a sociedade que eu acredito me leva a construir parâmetros antiproibicionistas em vários caminhos, né? Então, assim, meu ativismo nos direitos humanos me trouxe para a pauta antiproibicionista, né? Principalmente nesse debate das mazelas que a guerra às drogas traz para a nossa sociedade, para as periferias, para as juventudes, para a cultura. E depois de estar vereadora, esse lugar se estreitou muito, então isso me mantém nesse lugar, né? De buscar alternativas coletivas com associações, com movimentos, com indivíduos, enfim, que lutam por essa mesma sociedade e tentar pensar caminhos que sejam institucionais para que a gente transforme essa realidade. E acho que, inclusive, as limitações que o Legislativo Municipal tem é um bom gancho para o debate que a gente vai ter aqui sobre essas legislações bizarras que estão surgindo aí, né? Então, isso me mantém nesse lugar. Pegando o gancho, eu acho que o que me mantém ainda convicto da necessidade de ser um ativista é realmente reconhecer que lutar por uma nova política de drogas é, na verdade, um ato de autopreservação. Quando todos nós somos vítimas da guerra às drogas, vítimas em potencial, alvos por morar em periferias, por ser negro, por ser usuário, lutar para que essa realidade mude é uma obrigação de todos nós, na medida que a gente se reconhece como vítima dessa guerra. E por isso eu me mantenho convicto da necessidade de lutar por mudança, por acreditar que é possível buscar um futuro melhor para as gerações que virão e também é necessário lutar por mudança em memória daqueles que se foram injustamente vitimados por essa guerra. Então é uma obrigação cívica, é um dever de todos lutar pela melhoria dessa realidade, pela evolução do direito nacional, direito pátrio, aliás, é uma obrigação que nós, advogados, juramos defender na medida que a gente assume essa honrosa missão que é a advocacia, que é lutar pela evolução das leis. E evoluir na legislação nacional necessariamente passa pela mudança da política nacional de drogas. A fala do Eric me fez pensar uma coisa que quando eu geralmente me apresento e digo que eu não sou nem usuária nem paciente, não é uma fala moralista, né? Mas é justamente nesse sentido de que a gente não precisa necessariamente, né, estar nesse lugar para entender que a guerra às drogas ela é um problema coletivo, é um problema social e que afeta todo mundo, né? Então eu queria só fazer esse adendo para quem porventura não me viu, não me ouviu em outros episódios aqui no Maconhômetro, né, para compreender por que eu me coloco nesse lugar também. Assim como a gente compreende que o combate ao racismo, né, não é uma responsabilidade do povo negro, do fim da misoginia não é uma responsabilidade das mulheres, eu acho que é nesse lugar também que eu me coloco como uma ativista e uma parceira nessa luta. Muito foda. Agora, já entrando no nosso tema, eu queria que vocês comentassem, cada um sobre a sua perspectiva, sobre os projetos municipais e estaduais de multas para os usuários, né? Dei uma introduzida ali para o nosso ouvinte, mas a pergunta inicial é bem básica. Pode isso, gente?
não é completamente inconstitucional? Como que os PLs como esses conseguem ser aprovados por casas legislativas, né? Do ponto de vista aí da opinião de vocês dois, como que a gente chega nisso? E é isso, né? Pode ou não pode? Então, sobre esses projetos que têm surgido, né, e infelizmente Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o estado em que eu vivo, né, tem dado esses exemplos esdrúxulos de conservadorismo, de fascismo, né, de uma vanguarda naquilo que a gente não quer que aconteça, né, que são dessas disputas de valores, de sociedade mais enrijecidos do ponto de vista conservador. A introdução mesmo deixa nítido, né, o quanto que esses projetos são inconstitucionais e, inclusive, nem são de competência do Legislativo Municipal. Né? Talvez a única competência que tenha nesse projeto, daí o Eric pode até me corrigir ou não, é a criação de uma função para a Guarda Municipal. Mas essa função criada, ela extrapola a legislação federal, né? Ainda que a gente esteja aí há anos tentando flexibilizar, dar outra compreensão para a lei de drogas no Brasil, já existe, né, aquilo que é permissivo, permitido ou não, o que é ou não crime desse ponto de vista do porte ou do consumo e tudo mais. Então, não cabe aos municípios estabelecerem legislações que extrapolem a legislação federal nesse sentido, porque ela é mais restritiva até do que o que coloca, e as legislações municipais elas devem apenas suplementar e regulamentar legislações municipais. Agora, o que tem acontecido do meu ponto de vista e a forma com que se pulverizou essa legislação que foi aprovada em Balneário Camboriú é essa disputa de narrativa, né? É essa disputa do que é crime, é essa disputa das populações, é essa disputa de trazer para o campo legislativo e pensando, como eu falei inicialmente, essas mesmas restrições do que o Legislativo Municipal pode ou não fazer, de colocar um debate no campo social, que eu acho que é o que nós precisamos fazer também, né, quando a gente pauta alguns debates, ainda que em âmbito municipal. E como que essas legislações conseguem ser aprovadas, né? Eu acho que existe, num primeiro momento, uma correlação de força nos municípios, nos legislativos municipais, muito desfavorável para o campo progressista, né, em vários municípios, em Santa Catarina, sobretudo, né, isso a gente precisa deixar muito nítido. A cultura política brasileira focou durante muito tempo o executivo, né, em falar assim, o prefeito, o presidente, o governador, né, mas educou muito pouco a população para a importância do legislativo. E daí esse reflexo dos valores que estão colocados na população ou estimulados na população se reflete nos vereadores, deputados e deputadas e tudo mais. Então, num primeiro momento, consegue ser aprovada porque existe esse descompasso até mesmo da representação, né? E a gente tem lidado aqui em Florianópolis, nós da bancada de oposição ou de esquerda, do campo progressista, com um entendimento de que os municípios têm lidado também com tem um termo para isso, talvez o Eric possa me ajudar, que me fugiu bem na hora que eu ia falar, mas que é lidar com apostar na morosidade do judiciário, por exemplo, até para julgar as inconstitucionalidades, e enquanto isso as coisas vão acontecendo e vão se estabelecendo, né? Então, acho que é um pouco esse cenário como eu vejo a aprovação dessas legislações aí correndo. Perfeito, eu acho que essa é a análise mais apropriada impossível, né? Até porque é uma legisladora que conhece bem a rotina das casas legislativas. Respondendo a pergunta de como isso é aprovado, eu tive, durante algum tempo na minha vida, a experiência de acompanhar um parlamentar lá no Rio de Janeiro, Carlos Mink, como assessor parlamentar, né, o trabalho do Legislativo lá na LERJ, e percebi o quanto eles
produzem pareceres, né, de constitucionalidade e justiça ali no âmbito da CCJ, totalmente descolados da Constituição. Essa é a realidade. A análise, porque todo projeto de lei passa por uma análise de uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão e que dita se aquele projeto de lei é compatível com a Constituição estadual, no caso de leis estaduais e municipais, e com a Constituição federal. E essas análises, elas raramente fazem um detalhamento aprofundado do que a norma maior preconiza. É muito mais uma análise de mérito político da norma, de viabilidade, de interesse político da norma, do que uma análise técnica e jurídica. E isso se dá não porque eles parlamentares, não tenham bons assessores técnicos e juristas para assessorar, mas porque a vontade política na edição e na publicação de uma norma, muitas das vezes está não na eficácia da norma, mas sim num aceno para uma base eleitoreira, uma base do eleitorado. É uma bandeira que se levanta, é um ato mais político do que normativo. Apesar da gente estar falando de edição de leis que deveriam ser aprovadas e promulgadas e sancionadas na intenção de dar eficácia, de dar efetividade, muitas das vezes a lei já nasce morta e os idealizadores e os responsáveis por essa aprovação, por essa promulgação e sanção, são conhecedores de que aquela lei não terá nenhuma eficácia, nenhuma efetividade, mas mesmo assim aprovam, sancionam, publicam, porque isso demonstra um aceno político para uma base eleitoral. E, na minha opinião, o que tem ocorrido com essas leis estaduais e municipais que pretendem multar usuários é uma pretensão de aceno político, é uma pretensão de ato político que está emanando dessas casas legislativas para pressionar um debate que está na pauta do momento. É sabido que o Supremo tende a descriminalizar os usuários, e é sabido também que a oposição a essa ideia está se movimentando nas diferentes esferas da sociedade. Projeto de emenda constitucional na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, são leis para multar usuários nos estados e municípios, e, enfim, uma série de outras iniciativas que fazem parte do debate político. E isso nada mais é que parte do jogo político. A real é que a população brasileira está pouco acostumada a fazer a disputa política e o embate político. A luta política ela passa pela manifestação na Marcha da Maconha, por isso que nós estamos fazendo aqui, debatendo, mas também pela atividade dos legisladores e dos chefes dos executivos em encampar bandeiras. E daí talvez uma falha nossa do campo progressista buscar ocupar esses espaços com estratégia de ocupação mesmo, ocupar espaço político das mais diferentes esferas de poder, para poder também fazer essa disputa de narrativa e de ações políticas nas diversas esferas do poder legislativo, do poder executivo e em todas as camadas da sociedade onde se faz o debate. Totalmente. E partindo do ponto do usuário, né, a gente ainda para pensar que as cidades é onde se faz ali a vida das pessoas. E aí, quando a gente parte para o nacional, tudo que é articulado e vivido dentro dessas cidades vai ser espelhado ali, nesse âmbito nacional. Então, essa onda de multas, de tipo de manifestações que está tomando o tempo das casas legislativas hoje, né? Porque está tomando tempo. Viralizou até um vídeo de uma deputada ou de uma vereadora em Goiás falando que a cidade está com pouco problema, né? Para essa casa está querendo discutir ali uma coisa a nível nacional. Mas principalmente pelo fato de que é isso, tipo, as pessoas elas precisam ter esse conhecimento, essa educação de
o que está sendo feito não pode ser feito, não deveria estar sendo feito, e aí isso já entra muito no nosso próximo contexto agora. A gente levantou anteriormente que o STF está a um passo, né, de descriminalizar o artigo 28 da Lei de Drogas e de estipular critérios objetivos para distinguir usuários de traficantes, ou pelo menos a gente acha que ele está a um passo, né? Vocês veem esse movimento nos municípios e estados como uma estratégia política para pressionar a corte, né? Qual é a expectativa de vocês para o julgamento e um possível cenário de descriminalização no Brasil quanto a isso? Antes eu estava falando do contexto nacional, falei que não é à toa que depois de um grande partido político muito ultraconservador, agora as casas municipais estejam fazendo isso também para tentar ainda se fortalecer, mesmo que a presidência hoje não esteja mais com esse partido, né? Olha, que eu tenho certeza que é um movimento de pressão, né? Até porque, como eu falei, a gente, e você colocou aqui, né? A gente trocou o governo federal, mas essa correlação de força, ela ainda não se alterou amplamente, né? Até porque a própria conjuntura de troca do governo federal não foi a mais favorável para o campo progressista, né? A gente sabe todo o contexto que precisou ser feito, concessões, como sempre, né? A gente ganha o governo, mas não ganha o poder, né? É uma coisa muito, muito diversa e que, como os valores, inclusive esses, os 4 anos do governo anterior, ou até mesmo, vamos considerar aí os 6, 7 desde o golpe contra a presidenta Dilma, intensificou essa disputa de valores, né? Da moralidade e de uma série de questões, mexeu para além da institucionalidade, né? E a gente vai levar um tempo ainda para que isso seja alterado amplamente, por isso que essa resistência é tão importante. Eu confesso que eu fiquei algum tempo sem me atualizar sobre a questão do STF desde que foi suspensa a votação, né? Eu não sei como que está muito essa movimentação, talvez o Eric possa nos trazer. Mas é óbvio que é uma tentativa de jogar com a opinião pública, né? E eu acho que a gente tem caminhado para um lugar muito perigoso, né? A opinião pública ela é muito importante, mas ela não pode ser somente a opinião pública o norte para a construção civilizatória. Então, não é ela que pode ou deve ditar necessariamente, porque a gente está deturpando um sentido de representação, inclusive, e está deturpando um sentido de cidadania, se a gente só lida com a questão da opinião pública. E eu tenho muito medo, inclusive, e eu sou do Partido dos Trabalhadores, já falei isso em outros lugares, que a esquerda caia nessa vala também, né, de agir apenas pela opinião pública, né, quando leva assim para algumas questões, principalmente desses temas entre muitas aspas, mais polêmicos. E você veja como que esse projeto, vamos pegar lá o de Balneário, né, ele lida com essa questão de aguçar os preconceitos e aguçar os estigmas, que ele não parte de um parâmetro legal, inclusive para multar, né? Ele estimula o guarda municipal à caça ao usuário, né? Ele dá uma bonificação para a pessoa, né? Para um trabalhador que a gente sabe, aqui em Florianópolis a gente tem uma questão muito colocada com a guarda municipal também, mas com um trabalhador que já é precarizado, né? Então ele dá uma bonificação para quem for preso, né? Então ele estimula o preconceito, o ódio, estimula essa caça às bruxas a partir do indivíduo guarda municipal, né, a colocar essa lei em prática. Então, eu não tenho dúvida de que existe esse movimento sendo colocado, né? Não à toa ele anda como pólvora, né? Aprova em um e vários outros vão aprovando o mesmo texto, não muda, não contextualiza nada. Pegando o gancho, né? Infelizmente, o que a gente vê no Brasil, e eu acho que isso é um fenômeno muito próprio dos cargos que contam com voto, né, do poder legislativo, do poder executivo, é uma atuação política de ocasião e muito influenciada pelo que se chama opinião pública, porque afinal de contas a opinião pública ela conta voto. A opinião pública reflete em poder de uma determinada parcela da população colocar e tirar
representantes. E principalmente em ano de eleição, a opinião pública conta muito. Demora para a gente conseguir criar uma cultura de liberdade. É necessário uma educação focada nisso. E o Brasil, ele tem uma cultura muito policialesca. A gente se socorre do direito penal com muita facilidade. Acontece um fato estarrecedor, a primeira iniciativa imaginada de quem detém o poder é criar uma lei para punir aquela prática como uma solução, como uma resposta. E isso é muito bem aceito pela nossa sociedade. E não é um privilégio apenas de alas ideológicas conservadoras. A chamada esquerda punitiva é real. O que seria a esquerda punitiva? É aquela esquerda que se socorre também do aparato do Estado para vigiar e punir aquelas condutas que entende ser negativa, sob o ponto de vista do juízo de valor da sua ideologia. Mas a ferramenta de coerção, a ferramenta de resposta social se mantém a mesma. O direito penal, o direito de punir do Estado como ferramenta de controle. E não à toa, e aí uma crítica que deve ser feita, e não podemos deixar de fazer quando estamos diante de uma análise crítica da conjuntura política, não à toa um dos últimos atos do ministro Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, foi equiparar a Guarda Municipal à atividade de agente de segurança. Isso é uma temeridade. Enquanto a gente, no campo de vista progressista, a gente debate o fim da polícia militar, a gente vê um ministro com proeminência de ser um dos ministros mais atuantes das últimas décadas, navegando em outras águas, no sentido contrário à ideia de desmilitarização das polícias e militarizando as guardas. E já começou a aparecer o resultado disso. Já é possível ver imagens de guardas municipais agindo com truculência tal qual as polícias militares, em abordagens violentas, em ações agressivas, utilizando armas de fogo contra cidadãos, pessoas desaparecendo, sendo vistas, sendo perseguidas após terem sido vistas, perseguidas por guardas municipais, como aconteceu um caso recente aqui no interior de São Paulo, onde a Guarda Municipal perseguia um rapaz e esse rapaz desapareceu. E a família estava à procura de respostas. E o prefeito tendo que se manifestar, como antes o governador tinha que se manifestar, dando conta de desaparecidos na mão da Polícia Estadual. Então, o fenômeno da politização da política pública, de transformar tudo numa resposta de polícia, e uma polícia extremamente militarizada, preparada para uma guerra, preparada para um inimigo interno, é muito perigoso essa ideia. E, infelizmente, a gente não está livre disso elegendo governos de esquerdas com o cenário atual. Então, é preciso repensar na base o que a gente quer de modelo de sociedade e de segurança pública. Uma segurança pública realmente cidadã perpassa por debater a militarização da segurança pública. E a gente está vivendo um avanço da ideia de militarização nas escolas, militarização nas guardas municipais, e isso é muito perigoso porque uma sociedade militarizada é uma sociedade constantemente em guerra. E a guerra, a gente sabe muito bem quem são os inimigos, qual a cor deles e o CEP deles, numa sociedade capitalista desigual como a nossa, de raízes escravocratas. Então, a política de drogas, nesse cenário, ela é o enredo perfeito para toda essa tragédia anunciada. É uma política que norteia uma política de combate a um inimigo invisível e que se personifica na pessoa dos usuários. E como que vocês acham que a gente consegue impedir
que esses adversários da causa antiproibicionista se capitalizem com a pauta antidrogas aí agora nas eleições municipais? Eu sei que essa é uma pergunta utópica, dependendo de como você visualizar ela, né? Mas vocês acham que é possível a gente incidir nas nossas pautas nesse período agora, em 2024? Um pouco mais que nas últimas eleições? Eu acredito que, dado todo esse cenário que a gente está pintando aqui, que pode parecer pessimista, né? Eu acho que é difícil a gente impedir o avanço. Eu acho que a gente precisa apostar na ampliação dos nossos, né? Eu acho que a gente precisa apostar no fortalecimento daqueles e daquelas que constroem uma sociedade antiproibicionista, né? Tanto em ampliar o número de nós nesses lugares, como também de fortalecer aqueles e aquelas que estão, porque é um espaço, até puxando sardinha para o meu pão, é um espaço muito solitário, né? É quase indigesto esse lugar aqui que a gente ocupa, então ter esse arcabouço também de respaldo, né, fora daqui é muito importante, mas eu acho que a aposta para 2024 é a gente ampliar os nossos. Eu acho que eu apostaria nesse lugar. E daí ampliar os nossos para ir alterando essa correlação de força também ao longo do tempo em outras esferas, municipais, estadual e federal, né? Porque, infelizmente, eles têm criado essa musculatura. Então, a gente precisa criar a nossa também, né? Porque vamos supor que a gente tire eles, né? E dê espaço para o centrão. Isso não vai garantir que a nossa luta vai se fortalecer, né? Porque trata-se de uma política fisiológica. Mesmo que a gente não coloque conservadores radicais, né, e que eles não vençam, mas que o brando aconteça, né, não significa que a nossa pauta vai estar fortalecida. Então, acho que a nossa aposta precisa ser essa, fortalecer e ampliar os nossos. Eu concordo com a Carla, e eu acho que esse é sem dúvida o maior desafio da campo progressista, porque na medida que o campo progressista luta para se manter, a ala conservadora está nadando de braçada no sentido de ampliação das bases. O campo progressista está brigando para se manter, para manter o número de cadeira. E a ala conservadora está nadando de braçada dia após dia, ampliando o número de cadeiras. E isso se dá por um critério muito evidente, que é a teocratização da política. A gente está vivendo um fenômeno de um caminho que eu acho que no futuro não muito distante a gente vai se deparar com essa realidade muito presente na nossa vida, que é um Estado totalmente teocrático. Um Estado, uma ditadura teocrática. E isso ficou muito evidente no último ato fascista que teve aqui na Paulista, onde um forte apelo teocrático da política ficou escancarado. E quanto a isso, a esquerda está perdida. A esquerda não tem a capilaridade que as igrejas evangélicas neopentecostais têm de chegar onde elas chegam. E o campo conservador da política está se apropriando disso, de um evangelho totalmente deturpado, para aumentar suas bases. Isso é para a gente se desesperar e abandonar a luta? Não, mas é para ficar atento ao que está acontecendo. Então a esquerda precisa investir não só em se manter, mas também em ampliar suas bases. E no ano de eleição, falando do campo de vista antiproibicionista, é hora do nosso campo acordar e ver que temos um papel político nisso, de eleger representantes nossos. A Marcha da Maconha é, sem dúvida, um dos maiores movimentos sociais espontâneos do Brasil. E não consegue fazer vereadores. E não consegue fazer deputados. Porque a gente abdicou desse debate, há muito tempo atrás, por um olhar horizontalizado de que a política da Marcha da Maconha, a política do movimento antiproibicionista,
era antipartidária e deve continuar sendo antipartidária, mas deve ter lado político. Ser antipartidário não quer dizer que não tenha lado político, e o nosso lado político é o lado da liberdade, é o lado da cidadania, é o lado dos direitos humanos, é o lado da luta antirracista, antifascista, antimanicomial, antimachista. Então, essas lutas, essas bandeiras precisam se encontrar e convergir para uma noção de responsabilidade de ampliação das bases políticas que defendem nossas bandeiras. E a gente precisa fazer esse debate, principalmente em ano de eleição, porque enquanto isso, a ala conservadora está abrindo uma igrejinha lá onde a Marcha da Maconha não consegue chegar ainda, e eles vão fazer campanha para eleger seus representantes. Agora, me ocorreu uma coisa aqui também sobre essa questão da disputa de narrativas, né? Pensando um pouco da experiência que eu vivo em Florianópolis, que eu acho que a gente precisa ficar atento de alguma forma sobre a questão da legalização e descriminalização, né? Porque se a gente voltar lá atrás, né, historicamente, nos processos criminalizatórios da maconha no mundo, né, isso está diretamente associado com o avanço do capitalismo, sobretudo em relação à indústria têxtil, à indústria farmacêutica, o aprisionamento de populações, né, a criminalização do povo negro, etc. E tal. Mas o que eu percebo aqui dentro? Que mesmo a galera conservadora tem feito uma distinção muito direta entre a questão do uso recreativo e do uso medicinal, né? Assim, muito fortemente. Então, quando a gente traz com foco no uso medicinal, tem tido um apelo muito grande, inclusive dos conservadores. Estou falando de Florianópolis, né? Por conta de uma mobilização constante de familiares, de cuidadores, por conta do debate que tem avançado do autismo, de fibromialgia, epilepsia, enfim, uma série de coisas. Então a gente tem conseguido isso. A gente precisa pensar, enquanto movimento antiproibicionista, né, sobre a legalização e todo esse debate que tem sobre o artigo 28, sobre 399 e uma série de coisas, de como, enquanto nós, movimento, né, falando agora como movimento, não como vereadora, de reaproximar esse debate, reaproximar o debate medicinal do debate recreativo, uso adulto, enfim, de como quer que a gente possa chamar, né, porque essa clivagem tem acontecido. E uma outra questão que tem aparecido muito em algumas incursões que a gente tem feito, e que me preocupa também, é o debate sobre a questão das associações, e aqui o Eric que trabalha com isso também, relacionado às associações e produção e cultivo, etc., da galera empresarial e medicamentosa, né? E já tem havido um debate rolando dessa galera, medicamentos importados, farmacêuticos, etc. e tal, contra o criminalizatório do avanço que a gente sabe que acontece no Brasil das associações, do óleo, da produção, do cultivo, do autocultivo para esse fim, né? Então, a gente precisa olhar para fora, na movimentação global também, de que a mesma indústria farmacêutica que criminalizou, ela está tentando pautar os parâmetros da legalização agora, né? E como que isso pode estar, ou como que isso pode se associar até com esse movimento conservador, quando tentam distinguir as coisas, né? Então, acho que é um desafio que está colocado aí também para a gente. Muito bom, Carla. Agora eu vou fazer uma pergunta direcionada para cada um de vocês, tá? Santa Catarina hoje está liderando aí a lista de municípios que querem implantar o tal do PL das multas para usuários, né? E Florianópolis acabou de aprovar um PL nessa semana, né? Que autoriza a internação forçada de pessoas em situação de rua com transtornos mentais ou usuárias de drogas. Eu queria que você falasse um pouco dessa realidade catarinense aí, né? É a nossa última pergunta aqui direcionada a você. E dos desafios, né, de atuar na Câmara de Floripa nessa temática, assim.
qual que é o papel da gestão municipal, né, no que se refere à política de drogas? E você falou bastante como você faz ele hoje, mas acho que dá para dar uma complementada aqui. Sim, então, nós não tivemos aqui e nem está tendo, espero que não tenha, tramitação desse projeto de multas, mas nós tivemos a aprovação desse projeto inconstitucional também sobre as internações compulsórias, né? Inconstitucional em vários sentidos, mas também com muitos problemas do ponto de vista da redução de danos, né? Porque nós não temos uma política no município, e aí eu acho que é esse o ponto que a gente precisa, se isso começar a pipocar em outras cidades também, nós não temos estruturado em Florianópolis uma política municipal de redução de danos, uma política estruturada que respalde a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, em tudo que a política prevê, e nem uma estruturação sólida voltada para a população em situação de rua. Então, o que as cidades fazem? As cidades não estruturam políticas, né, sociais, geram um caos, digamos assim, naquilo que eles acreditam ser um problema, como se estabelece, e depois entram com medidas, mais uma vez, pegando tudo aquilo que o Eric já falou também, do ponto de vista punitivista, né, criminalizatório, que buscam penalizar os indivíduos sobre aquela situação, que já é uma situação socialmente degradante, que é conjuntural, é contextual, que a gente tem vivido no Brasil, como, por exemplo, o avanço da população em situação de rua, de um país que passou por quase uma década de aprofundamento do desemprego, né, da desigualdade social, que não possui uma política de habitação social estruturada também. Passamos por uma pandemia e as cidades brasileiras têm vivido isso, né? Isso tem acontecido e a gente, o que nos resta, né? Tentar medidas de judicialização desses processos. Então, hoje a gente caminha, estava até aqui agora há pouco respondendo o WhatsApp da Defensoria Pública do Estado, que tem entrado com processo junto ao Ministério Público para tentar rever essa política, esse projeto que foi aprovado aqui, mas que é mais um exemplo daquilo que o Eric falou sobre jogar para o eleitorado. São leis que não têm uma efetividade duradoura, né, e que tenta fidelizar um eleitorado. E que em Florianópolis, mesmo antes da lei já ser aprovada na semana passada, aquilo que o Eric falou sobre a equiparação das guardas municipais com polícia, a gente já via acontecendo com abordagens extremamente truculentas, que eu até, enfim, denunciei na tribuna, de uma espetacularização da pobreza, né, das guardas municipais fazerem abordagens, filmando, fazendo vídeo, colocando nas redes sociais, compartilhando até nas redes da prefeitura, para mostrar, para responder a uma população que defende, né, a higienização do espaço público, uma série de coisas. Então, acho que, mais uma vez, o nosso papel é fazer esse contraponto, mas a gente também tem atuado com essas outras instituições que têm um poder mais efetivo, digamos assim, na cobrança do Executivo, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública e da União também, que se pronunciaram em relação a esse projeto especificamente. Bom, em matéria de saúde mental, internação forçada, nós temos a reforma manicomial, né, com a Lei 10.216 de 2001, assinada pelo Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma lei federal que norteia as ações sociais de acolhimento a pessoas com transtornos mentais, pessoas em situação de risco e que careçam de assistência de saúde mental. Lá é previsto que há uma série de requisitos para que o sujeito seja levado a uma internação involuntária. Não é que ela não deva ocorrer, que toda internação involuntária é inconstitucional. Não é isso. Em alguns casos, ela é a saída, é a recomendação, porque às vezes a pessoa está colocando a própria vida em risco, a vida de terceiro em risco, e ela precisa de uma intervenção. Mas para chegar nesse ponto de intervenção, há uma série de etapas
E há preferencialmente a assistência de saúde comunitária, assistência de saúde não asilar, quer dizer, não manicomial. E quando há internação, essa internação precisa contar com uma rede de profissionais interdisciplinares para dar apoio e acolhimento a esse paciente e, preferencialmente, incentivar o acompanhamento familiar, quando possível, a esse paciente. Então, a lei estadual que estabelece, inclusive na previsão da lei federal, 10.216, há a previsão da participação dos estados na implementação dessa política. Então, não quer dizer que eu não vi a proposta de lei aí, precisava ler a lei para entender e fazer algum comentário de mérito em relação à constitucionalidade ou à legalidade dessa lei, conformidade com a legislação federal. Mas sim, é possível os estados, a princípio, legislarem sobre essa matéria, porque a legislação federal legisla e abre essa brecha de atuação complementar dos estados em matéria de saúde mental. Mas é preciso observar a legislação federal. E aí, dentre os direitos da pessoa estabelecidos na lei federal, no atendimento de saúde mental, está, por exemplo, ter acesso ao melhor tratamento no sistema de saúde, ser tratado com humanidade e respeito, ter garantia de sigilo das informações prestadas, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. E muitas das vezes a gente vê que não acontece isso. A pessoa é colocada dentro de um estabelecimento e fica completamente isolado de comunicação com o mundo exterior. Então, esses direitos estabelecidos na lei federal não podem ser afastados por uma lei estadual ou por uma política pública estadual ou municipal. Então, é preciso observar a legislação federal para aplicar política pública de assistência à saúde mental, e não quer dizer que toda internação involuntária seja ilegal, mas toda internação involuntária precisa do acompanhamento médico, fortalecimento dos laços familiares e ser aplicada somente em última hipótese. Essa é uma diferença, por exemplo, da lei municipal e estadual que estabelece multa para usuários, porque a União, o Estado, a lei federal autoriza expressamente por lei federal que os estados atuem no sentido de efetivar a política de saúde mental. E aí abre uma brecha para o Estado atuar dentro daquilo que a União estabelece, dentro daquilo que a lei federal estabelece. Já a multa não tem previsão federal. Não tem uma previsão federal de sanção administrativa para usuários de drogas. Então, não cabe aos estados e municípios inovar nessa legislação. Se houvesse uma lei federal aplicando multa a usuários, a lei municipal e a lei estadual poderia complementar essa lei federal. Poderia criar uma lei de como essa multa seria aplicada na prática, de como a guarda iria atuar para aplicar essa multa, de qual o valor da multa, dependendo da lei federal estabelecer ou não um parâmetro. Então, a competência legislativa em matéria de sanção administrativa dos estados e dos municípios fica submissa à previsão legislativa federal, em matérias federais. Então, por exemplo, lei do desarmamento, algumas leis ambientais, prevêem uma atuação coordenada de estados e municípios, onde há possibilidade do legislador estadual, e em alguns casos até mesmo municipal, legislar sobre aquela matéria que já é objeto de legislação federal. No caso dos usuários de drogas, repito, a Lei Federal 11.343, 11.343 de 2006, ela não prevê uma sanção administrativa de multa. Portanto, o Estado e o município não pode legislar além daquilo que a União legislou, criando uma sanção administrativa quando a lei federal não prevê. Então, por isso ela é inconstitucional, por vício de iniciativa, por ausência de competência e atribuição dos legisladores estaduais e municipais. Boa. Agora, quem ficou até esse momento ganhou até um juridiquês aí para conta para o debate. Guia de bolso para debater a inconstitucionalidade da lei que proíbe
e da lei que interna, né, compulsoriamente pessoas em situações de rua e usuárias de drogas. Pessoal, foi muito massa ouvir vocês. Antes da gente encerrar, eu queria pedir para que vocês compartilhassem algumas referências. Se vocês já participaram, vocês já indicaram, então indiquem outras, né? A gente sempre pede aqui para entender o repertório de quem veio como nosso convidado, saber o que eles consomem, com quem que eles aprendem, ou o que eles estão fazendo nesse momento, a quem que eles estão apoiando nesse momento, né? Bom, eu vou deixar uma dica de leitura, então. Aliás, é um autor que eu gosto muito, que é o Siddhartha Ribeiro, que é velho conhecido nosso. E ele contou um pouco do que aconteceu na cena, fazendo um paralelo com o que aconteceu na vida dele nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, nesse cenário canábico, no seu livro As Flores do Bem. E é um livro que eu gostaria de indicar para quem está nos ouvindo. E também já deixar aqui um gancho, fazer uma pequena propaganda. Eu fiz um convite para o Siddhartha fazer uma live comigo, ele aceitou, só está pendente de agendamento de data, então eu convido a todos para ficar ligado no meu canal, no Instagram, e em breve vai ter esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, e convido a todos a me acompanhar, @EricTorquatoAdvogado, e ficar ligado aí que em breve a gente vai ter esse bate-papo com o professor Siddhartha Ribeiro. Boa. Não tem a ver diretamente com a questão canábica, mas voltou agora para os streamers, né? Um documentário que já é antigo, inclusive nacional, que tem tudo a ver com, inclusive, com esse tema da saúde mental e da luta antimanicomial no Brasil, que eu assisti por acaso ontem à noite, que se chama O Holocausto Brasileiro, que está disponível na Netflix, fazendo propaganda aqui. Certamente ele voltou à tona por conta das manifestações do presidente em relação ao genocídio na Palestina, mas ele diz muito mais sobre a luta antimanicomial. Então fica aqui como sugestão o Holocausto Brasileiro. Muito bom. Pegou as referências aí, vocês, né, podem dar seus recados finais, se despedirem dos nossos ouvintes. Foi muito bom receber. Acho que sempre é bom agradecer pelo tempo que a gente disponibiliza, não só pelo trabalho, mas também para comunicar esse trabalho. Então, quando vocês aceitam esses convites, é esse trampo a mais que vocês estão fazendo. E agradeço muito. Imagina, eu que agradeço, galera toda aqui do Maconhômetro. Estou à disposição sempre para quem quiser mais acompanhar o nosso trabalho nas redes @carla_aires_13. Bom, eu também só tenho a agradecer a oportunidade, eu sou fã do Cannabis Monitor, de todas as iniciativas que vocês participam, eu procuro acompanhar porque é sempre uma oportunidade de aprendizado. E convido também a todos que quiserem me seguir, @EricTorquatoAdvogado, Eric com K apenas, e a gente se vê na luta. Forte abraço. E é isso aí, pessoal. A gente chegou ao fim de mais um papo sensacional no Maconhômetro Debate, dessa vez recebendo Carla Aires e o Eric Torquato para deschavar tudo sobre esse tosco avanço aí de projetos de lei que estipulam multas para usuários flagrados consumindo drogas em locais públicos. Ainda de quebra, tivemos ali um acréscimo da pauta de internação involuntária, né, em Florianópolis. Valeu, Carla, por ter fortalecido. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. Se você vê relevância nesse trabalho que a gente faz e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e contribua, se você puder, com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.